Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Como é que foi aí a sexta-feira, como o povo fala? Sextou, né? Sextou em Jesus, né? Verdade? Sextou na presença de Deus. Mais um dia, né? Vencido, com a graça de Deus, né? Como é que foi a sua sexta-feira? Como é que foi a sua semana até agora? Espero que bem. E aí, já fizeram o seu devocional hoje? Se ainda não, vamos fazer comigo, mas antes vamos fazer uma oração para a gente começar. Amém? Espera só um minutinho, gente. Amém, Deus Santo, Deus Pai, Deus Todo-Poderoso. Glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Obrigado por esse momento que estamos passando aqui, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, coloca a minha vida, a vida dessa pessoa que está atrás da tela, na sua presença, meu Pai. Que o Senhor possa derramar da sua graça, do seu amor, meu Pai, do seu perdão sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, meu Pai, que não seja eu que esteja falando, meu Pai, mas seja o seu Espírito Santo que esteja falando. Que toda palavra que sai da minha boca, meu Pai, seja o seu Espírito Santo, seja o Senhor que esteja falando, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, Papai, que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra, falar comigo também, falar com essa vida que está atrás dessa tela, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu creio, meu Pai, que o Senhor possa fazer muito mais do que a gente pede ou imagina. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos? Então, irmãos, hoje eu vou falar uma mensagem que o Senhor tocou muito no meu coração. Que ele falou para mim assim: você lembra, Tiago, como você era? E eu falei: Senhor, sim, lembro sim. O Senhor falou comigo: você lembra quando você era religioso? Que você lia a palavra ali só no domingo e não praticava? E sentia-se o religioso, sentia o maioral, sentia o melhor de todos. Falava para todo mundo: ah, eu não faço isso, ah, eu faço jejum, ah, eu sigo a palavra, mas estava totalmente desviado da presença de Deus, totalmente afastado da presença de Deus. Isso é ser religioso, irmãos. Isso é ser religioso, entendeu? É não seguir a palavra, é não andar nos caminhos que a palavra pede para falar, para andar. É nos caminhos que Jesus fala que é para andar. Qual que é o caminho? É nele. Pois ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho, irmãos. Então, irmãos, Deus não aprova nada que não esteja escrito dentro da palavra dele, irmãos. Muitas pessoas erram e sabem que estão erradas, como eu estava, irmãos. Mas põem desculpas na carne para poder justificar o seu pecado. Não tome para si, irmãos, como regra os mandamentos de homens, e sim a palavra de Deus. Confesse a Deus, irmãos, com a sua boca os seus pecados e viva o que está falando, irmãos, para que quando for julgado não venha se deparar com o apartai-vos de mim, pois você pratica iniquidade, eu não vos conheço. Vai ter um momento, irmãos, que Jesus vai estar lá no trono dele. Ele já está no trono, mas vai ter um momento do julgamento que ele vai estar no trono. E eu não quero, irmãos, que aconteça isso comigo. E também não quero que aconteça isso com você. Eu tenho muito temor disso, irmãos. Tipo, Jesus falar para mim: apartai-vos de mim, Tiago, eu não te conheço. Você não falava comigo, você não orava, você não lia minha palavra, você não andava nos meus caminhos. Irmãos, é isso. É o maior temor que a gente deve sentir, irmãos. Irmãos, hoje eu vou falar sobre 3 versículos. O primeiro está lá em Isaías, capítulo 29, versículo 13. Amém? Vamos ler lá, irmãos? E fala assim: o Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. Então, irmãos, é aquela pessoa que acredito que não adora a Deus de verdade. É aquela pessoa que só acredita em homens. Então, irmãos, na adoração muitos cantam sobre Deus, mas nunca realmente experimentaram isso. Eles têm o conhecimento de mente, mas falta o mais vital.
que é a presença de Deus em nossos corações, em nossas vidas. O ponto principal é que toda adoração precisa ser centrada em quem? Em Deus. E deve ser sadia para que as pessoas tenham um tempo para exaltar o Criador e Salvador contigo. As pessoas vejam você andando no caminho, elas também vão falar: ah, eu quero andar com aquela pessoa, porque ela adora o Senhor de verdade. A adoração, honrando a Deus, é extremamente poderosa e nos permite mudar nosso foco e louvor a Deus. A questão é, você, irmãos, está realmente adorando a Deus em espírito e em verdade? Irmãos, Ele é o Criador do céu e da terra. Ele é um amor universal, Ele ama todo mundo. Por isso que Ele deu o seu Filho para morrer por nós, irmãos. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o Príncipe da Paz. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Pai de todos. Ele é todo-poderoso, irmãos. Ele pode com todas as coisas. Ele é onipotente, onisciente e onipresente, irmãos. São três. Da mesma forma, Pai, Filho e Espírito Santo. E da mesma forma, Espírito, alma e corpo. Então é só trindade, irmãos. Irmãos, e devemos adorá-lo do modo mais humilde. Porque Ele nos criou, se redimiu e nos salvou. E a adoração, irmão, é honrar a Deus. Irmãos, não vai lá na igreja, irmãos, só para... eu vou só ali para me ler a palavra, só no domingo. Irmãos, a adoração é todo dia. A adoração é todo dia. É você honrar a Deus todos os dias, a todos os momentos. Irmãos, é orar durante o dia todo. É falar com o papai todo o dia. É a todo momento. Vai ter momentos que você não vai poder falar, mas você pode orar em pensamento. Você pode se conectar com Ele. Irmãos, é jejuar. É quebrar a vontade da tua carne. Irmãos, e o jejum tem que ser de alimento. O jejum ele tem que ser de alimento. Você pode ficar só com a água, irmãos, durante esse jejum. Irmãos, e outra, você tem que regar esse jejum. Como que você vai regar esse jejum? Lendo a palavra e orando. E buscando ao Senhor. Faça, irmãos. Eu creio que o Senhor vai falar contigo. Eu creio que o Senhor vai estar contigo, irmãos. Sempre. Você pode ter certeza, irmãos. Se você começar a caminhar na verdade, em espírito e em verdade, o Senhor vai estar contigo. Mas você tem que andar conforme essa palavra, irmãos. Amém? Vamos abrir agora lá, irmãos, em Colossenses. Peraí, irmãos. Em Colossenses, capítulo 2, versículo 6 a 8. Que fala assim, irmãos: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor continue a viver nele, estando enraizados, edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Irmãos, tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Irmãos, agora eu vou ler outra tradução, tá? Espera aí, só um minutinho. Cadê aqui? Colossenses, capítulo 2, versículo 6. Cadê, gente? Aqui, fala assim na outra tradução, tá, irmãos? Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado, irmãos, para que ninguém o escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Então, irmãos,
que a gente deve pegar a doutrina, que a gente deve pegar os nossos ensinamentos através da palavra. Quem que é a palavra? É Cristo Jesus, irmãos. Que a gente vem andar sobre Ele. Amém? E fala assim, irmãos, Jesus Cristo é a medida padrão do cristão. É em torno dele que a vida se organiza, tanto no relacionamento com Deus, como nas demais áreas. Colocá-lo, irmãos, como eixo, tipo, em primeiro lugar, significa estar no centro da vontade de Deus. Pré-requisito para ser bem-sucedido em seus propósitos, irmãos. Esse é um pré-requisito, irmãos. Você colocar em primeiro lugar. Eu creio que o Senhor vai fazer muitas coisas nas nossas vidas. Acolher a graça de Deus pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é o passo inicial da vida cristã. Sua razão de ser é garantia de que ela será frutífera. Sem estar em Cristo, irmãos, é impossível ver isso. Entrar e conviver no reino de Deus, irmãos, somente o novo nascimento ou nascer do novo alto de Deus permite que a pessoa entre no ambiente do reino de Deus e viva a vida de salvo. Nessa condição, o Espírito Santo, por seu ministério, em sua palavra, opera a unidade indissolúvel entre o Salvador e o salvo, que o leva a declarar: Cristo vive em mim e eu estou em Cristo. Irmãos, então, se a gente andar nesse caminho, nessa palavra, buscando essa palavra, grudando o nosso joelhinho ali, ó, e tendo fé que Jesus morreu na cruz e nos salvou e nos libertou da ira de Deus, a gente vai estar declarando que Cristo vive em mim e nós estaremos em Cristo, irmãos. Isso, irmãos, é uma fé genuína. Isso é uma fé que o Senhor quer para nós, irmãos. O Senhor quer a plenitude da vida em Cristo. Mas como que a gente vai ter isso? Somente através dessa palavra, irmãos. Irmãos, eu sempre falo para vocês aqui, ó. Hoje eu até estava conversando com a minha esposa sobre isso. Eu sempre falo para vocês para ler a palavra. Mas, irmãos, não é só ler a palavra. É praticar a palavra. É ler ela, orar primeiro, pedir para o Senhor falar contigo. Desculpa, irmãos. Pedir para o Senhor falar contigo e andar conforme a palavra, irmãos. É praticar, colocar ela no dia a dia. É a todo momento, irmãos. Não é só no domingo, não. Sempre eu falo isso para vocês. Não é só no domingo que você tem que ler a palavra, não, irmãos. Você tem que ler todo dia e praticar ela, colocar ela em prática. Eu ainda vou chegar lá em Tiago. Tiago fala sobre isso, para a gente colocar em prática. Irmãos, então que nós devemos fazer isso. Que nós devemos declarar que Cristo está em nós e nós estamos em Cristo. Mas como que a gente vai declarar assim? A gente tomando a nossa cruz, negando as nossas vontades, que é a vontade da carne, as nossas vontades do nosso coração, negando os nossos pecados, que você sabe qual o pecado que você tem, qual as vontades que você tem lá no íntimo, que você sabe que está errado, porque eu sabia. Irmãos, é se consertar do erro, é se declarar: Senhor, eu preciso do Senhor, sem a tua presença eu não consigo, eu preciso da tua presença para mudar, Senhor. Me ajuda a viver nos seus caminhos, me ajuda a andar reto nessa palavra, me ensina a andar nessa palavra. Irmãos, não é fácil, mas é possível. Com Jesus Cristo é possível, irmãos. Você pode ter certeza disso. Eu creio, irmãos. Irmãos, vamos abri-la agora em Tiago, capítulo 1. Amém? Deixa eu achar aqui. Capítulo 1, versículo 20, 26 e 27. Amém? E desculpa, irmãos. Vamos lá, voltando. Vamos abri-la agora, irmãos. Vamos abri-la agora, irmãos, em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Depois a gente vai pular para o versículo 26 e 27. Amém? E fala assim, irmãos: sejam praticantes
da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. E fala assim, ó, versículo 23, que eu vou ler isso também. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho. E fala aqui, irmãos, versículo 26. Se alguém supõe ser religioso e não se refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura, sem mácula, para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Vamos ler na outra palavra, irmãos. Aqui, ó. Que essa daqui é uma versão, essa daqui é outra, tá? Vamos lá, ó. Versículo 22, Tiago, certo? Sejam praticantes da palavra de Deus, e não ouvintes, não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho. Versículo 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Irmãos, então que a gente venha vigiar a nossa vida, que a gente venha se olhar no espelho. Eu já fiz uma mensagem sobre isso. A gente venha se olhar no espelho, nos policiar, irmãos, ver os nossos defeitos, entendeu? E ajudar o próximo, irmãos. Ajudar qualquer um que precisa da ajuda. Irmãos, é se colocar no lugar da pessoa. E outra, não se corromper com o mundo. Não fazer as coisas que o mundo pede para fazer, irmãos. Não ceder à vontade da carne, e sim à vontade de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, devemos ser cumpridores e não somente ouvintes da palavra de Deus. Isso significa que a palavra de Deus deve possuir um lugar de honra em nossas vidas. Quando isso acontece, Tiago nos revela, Tiago aqui na palavra, nos revela que existe uma promessa de Deus para as nossas vidas. Que todo aquele que cumpre e pratica a palavra de Deus é bem-aventurado em tudo o que faz. Por isso, irmãos, esteja sempre atento, vigilante e persevere na palavra de Deus, irmãos. Então, irmãos, que a gente deve ser vigilante a todo momento. Por isso que a Bíblia fala: vigiai e orai a todo momento, pois o mundo já é do maligno, irmãos. Então tem tanta coisa acontecendo no mundo, é internet, é no dia a dia, é uma brincadeira não sadia dos amigos que você está ali junto. Se você não bebe, você vai estar ali perto das pessoas que ficam bebendo. Então, irmãos, a gente tem que vigiar. Se você tem uma fraqueza, não fica ali perto. Vigia. Foge. Amém, irmãos? Irmãos, ontem eu falei sobre a palavra do Senhor. O Senhor me tomou muito com o Espírito Santo, porque eu fiquei muito indignado das pessoas lá em outros países não poder ler essa palavra, e aqui a gente pode, muitas vezes a gente deixa a desejar, a gente deixa de ler. Irmãos, volte a ler. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre isso também. O que é a palavra de Deus? A palavra é reta, perfeita e verdadeira. A palavra é viva e eficaz. A palavra é eterna. A palavra é a nossa única regra de fé e prática. A palavra de Deus é digna de toda aceitação e adoração a Deus. Irmãos, qual que é o poder que a palavra tem? A palavra tem poder contra o pecado. A palavra tem poder contra as enfermidades. E a palavra tem poder contra Satanás e seus demônios. Todos, irmãos, todas as entidades. E a palavra tem poder para quê? Para nos curar, para nos transformar, para nos libertar, para nos santificar, para nos guiar conforme a vontade de Deus. Então, irmãos, que a gente deva pegar essa palavra e ler ela todo dia.
e orar ao Senhor e colocar ela em prática, irmãos. É colocar ela no dia a dia. Irmãos, não é somente ler, não. É praticar. É colocar ela no nosso dia a dia. Como que a gente vai fazer isso? Tomando a nossa cruz, negando as nossas vontades, orando, irmãos, jejuando, lendo essa palavra e colocando em prática. Assim a gente vai conseguir, irmãos, vencer os pecados, vencer as nossas vontades. Iremos entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável em nossas vidas. Irmãos, olha que bênção que o Senhor é em nossas vidas. Irmãos, Deus derramou um amor tão grande, Deus tem um amor tão grande por mim e por você, que Ele entregou o seu Filho para morrer por cada um de nós, irmãos. Então que a gente venha pelo menos, irmãos, dedicar o nosso dia, dedicar algumas horas do nosso dia nessa palavra, em oração, em falar com o papai. Em falar com o papai. Quanto tempo que você não chama Deus de pai? Quanto tempo que você não chama Deus de Senhor? Quanto tempo que você não coloca teu joelhinho no chão para agradecer a Deus por tudo que você tem? Quanto tempo, irmãos? Quanto tempo que você não pega essa palavra, irmãos, e começa a ler, e começa a praticar ela? Quanto tempo, irmãos? Irmãos, é um conselho de irmão em Cristo Jesus e amigo. Volte enquanto é tempo. Volte a buscar o Senhor Jesus enquanto é tempo. Jesus está voltando para buscar a tua noiva. Quem que é sua noiva? Somos nós. É a igreja. Irmãos, Jesus está voltando. E Jesus está voltando, irmão. Está acontecendo tudo na profecia de Apocalipse. E volte para Jesus enquanto é tempo. Volte para Jesus, irmãos. É um conselho de amigo e de irmão, irmão. Beleza? Era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Que a gente venha colocar essa palavra em prática e não ser religioso. Porque religião não salva ninguém. Quem salva é você praticar essa palavra. É você manter essa palavra no teu coração e colocar ela em prática todo dia. Como que você vai fazer isso? Negando as suas vontades e seguir a Jesus e tomar a sua cruz. Pois Ele é o único caminho, a única verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos orar para a gente terminar? Amém? Amém, Deus Santo, Deus Pai, Deus Todo-Poderoso. Glorificado seja o teu santo nome, meu Pai. Exaltado seja somente tu, Senhor. Em nome de Jesus, que nós venhamos, meu Pai, colocar essa palavra, meu Pai, santa e poderosa em prática em nossas vidas, meu Pai. Que nós não venhamos somente ler ela, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, que a gente venha praticar ela todo dia, Senhor. Que a gente venha, meu Pai, grudar o nosso joelho no chão e buscar a Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu coloco a minha vida, a minha família na sua presença. Eu coloco a vida dessa pessoa que está atrás da tela, a família dela também na sua presença, meu Pai. Que o Senhor possa derramar da sua graça, do seu amor, meu Pai, do seu perdão, da sua ousadia, da sua sabedoria sobre as nossas vidas, meu Pai. Revista-nos, meu Pai, com sua armadura, meu Pai. Nos proteja de toda essa lado do inimigo. Que toda artimanha do inimigo, que todo dardo inflamado do inimigo, que todo empecilho que o inimigo possa tentar sobre as nossas vidas, venha cair por terra, meu Pai. Que os seus anjos, meu Pai, estejam ao nosso redor, meu Pai. Que o Senhor esteja ao nosso redor, meu Pai. Em nome de Jesus, pois o inimigo está ao nosso derredor, tentando tragar, tentando chegar perto de nós, meu Pai. Basta uma brecha, meu Pai. Que nós não possamos deixar essa brecha, meu Pai, para o inimigo entrar em nossas vidas. Em nome de Jesus, meu Pai, nos revista com sua armadura, meu Pai, para a gente vencer o dia mal. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nos capacita e nos ensina na sua palavra. Em nome de Jesus, nos dê sede da tua presença e nos dê fome da tua palavra, meu Pai. Que todo dia, meu Pai, a gente venha dedicar um tempo a Ti, meu Pai. Pois o dia tem 24 horas, meu Pai. Que a gente venha colocar pelo menos um tempo a Ti, meu Pai. Em nome de Jesus. Eu te agradeço pelo preço que o Senhor pagou na cruz por nós. Eu te agradeço por tudo que o Senhor fez, pelo que está fazendo e por tudo que ainda vai fazer em nossas vidas, meu Pai. Eu entrego essa oração e entrego essa mensagem na sua vida, nas suas mãos, meu Pai. Que o Senhor venha fazer a sua cura, meu Pai, a sua libertação
as suas bênçãos, meu Pai, e tudo que o Senhor quiser, seja feita a sua vontade sobre as nossas vidas, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu entrego a Ti essa oração e essa mensagem. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Então, irmãos, é essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Hoje o Senhor falou comigo sobre a questão do religioso, que a gente não venha ser o religioso, que a gente venha ser o cristão, o crente. Quem que é o crente? Aquele que crê em Jesus Cristo, que crê que Ele morreu e ressuscitou por nós, que Ele nos salvou da ira de Deus. Amém? Então, irmãos, não esqueça, compartilha, comenta, curta aí, para que mais pessoas venham assistir essa mensagem e venham ouvir a mensagem do Senhor. Pois eu creio, irmãos, que o Senhor possa curar, possa transformar como Ele fez na minha vida. Amém? Um grande abraço, fica com Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e sua família para sempre. Que você tenha uma ótima final de noite de sexta-feira e seja abençoado o seu final de semana. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, fica com Deus e até mais, viu? Até a próxima.